Livro de Juízes, livro histórico, do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 40, com toda a referência e contexto da palavra e o rodapé. Contexto da palavra: Judá eleva os israelitas. Versículo 1. Ora, então Jefté e Gileaditas, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade geraram a Jefté. Versículo 2. Também a mulher de Gileade, ele deu filho, e sendo filho desta mulher, já grande, expulsaram Jefté, e ele disseram: você não herdará na casa de nosso pai. Por quê? Eis filho de uma mulher prostituta. Versículo 3. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E um homem levianos se ajuntaram a Jefté e saíram com ele. Versículo 4. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Versículo 5. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. Versículo 6. E disseram a Jefté: vem a ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Versículo 7. Porém Jefté disse aos gedeões de Gileade: porventura não me adiante a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estais em aperto? Versículo 8. Disse os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nós seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Versículo 9. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e se o Senhor vós me der diante de mim, então eu vos serei por chefe. Versículo 10. E disseram aos anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Versículo 11. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe e o príncipe sobre si, e Jefté falou todas as suas palavras perante o Pai Eterno em Mispa. Versículo 12. Enviou Jefté mensageiro ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim, e a pelejar contra a minha terra? Versículo 13. Disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Amon até Jaboque, e ainda até o Jordão, e restituiu-ma agora em paz. Versículo 14. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiro ao rei dos filhos de Amon. Versículo 15. Dizendo ele assim: diz Jefté a Israel: não tomou e nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Versículo 16. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o mar,
Vermelho e chegou até Gade. Versículo 17. Israel enviou um mensageiro ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixe passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, e o qual igualmente não constituiu. Assim Israel ficou em Gade. Versículo 18. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas e alojou-se além de Arnon, porém não entrou nos limites dos Moabitas. Por quê? Arnon é limite dos Moabitas. Versículo 19. Mas Israel enviou mensageiro a Sion, rei dos amorreus, rei de Hesbom, e disse-lhe: Israel, deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Versículo 20. Porém, Sion não confiou a Israel para este passar nos seus limites. Antes, Sion juntou todos os seus povos e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. Versículo 21. E o Pai eterno, Criador do céu e da terra, de Israel, deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, que os feriu. Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela região. Versículo 22. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até o Jaboque, desde o deserto até ao Jordão. Versículo 23. Assim o Pai eterno, Criador do céu e da terra, de Israel, desaposou os amorreus diante do seu povo de Israel, e possuiria tu. Versículo 24. Não possuiria tu aquilo que queremos o teu Deus, tema teus deuses, tuas imagens de escultura, desaposasse diante de ti? Assim possuiremos nós, todos enquanto o Pai eterno, nosso Criador, desaposar diante de nós. Versículo 25. Agora, pois, eis tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra eles? Versículo 26. Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom, e nas suas vilas em Arroê, e nas suas vilas em toda a cidade que estão ao longe de Arnon, que o não recuperaste naquele tempo. Versículo 27. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usaste mais comigo em pelejar contra mim. O Pai eterno, que é juiz e julga hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Anom. Versículo 28. Porém o rei dos filhos de Anom não deu ouvido às palavras que Jefe lhe enviou. Versículo 29. Então o Espírito do Pai eterno veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, e passando por Mispa, e de Gileade, de Mispa, de Gileade, passou até aos filhos de Amon. Versículo 30. Jefté fez um voto ao Pai eterno e disse: se totalmente der os filhos de Amon na minha mão. Versículo 31. Aquilo que saindo da porta de minha casa e me envie
ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Pai eterno, e oferecerei em holocausto. Versículo 32. Assim Jefe passou aos filhos de Amon e combater contra eles, e o Pai eterno os deu na sua mão. Versículo 33. E os feriu com grande mortandade, desde Arroê até chegar ao Minite, 20 cidades até Bel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Versículo 34. Vindo, pois, Jefe a Mispa, sua casa, eis que a sua filha, ele saiu ao encontro com Adufe e com dança, e era ela a única filha, e não tinha ele outro filho nem filha. Versículo 35. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me bastaste, e está entre os que me turba, porque eu abri a minha boca ao Pai eterno e não tornarei atrás. Versículo 36. E ela diz: Ah, meu pai, tu deste a palavra ao Pai eterno, faz de mim conforme prometeste, pois o Pai eterno te vingou dos teus inimigos e os filhos de Amon. Versículo 35, 37. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, que vai e desça pelo monte e choro a minha virgindade, e eu as minhas companheiras. Versículo 38. E disse ele: vai-te, minha filha, e deixou ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelo monte. Versículo 39. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, e o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem, e daí veio os costumes de Israel. Versículo 40 para terminar. E que as filhas de Israel ia de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, os Geladitas. Este foi o livro de Juízes, do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 40, da Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel. Agora eu vou ler o rodapé do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 40. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32, está escrito assim: e que mais direi? Falar-me e o tempo contado de Gedeão e de Baraque e de Sansão, de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. No livro do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 4, está escrito assim: contexto da palavra acerca do escândalo e do perdão, do poder e da fé e do servo inútil. Versículo 4: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa eles. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 27, versículo 17, está escrito assim:
Judá e a terra de Israel, era ele os teus mercadores. Com trigo de Minite e Panag, e mel e azeite e bálsamo fizeram negócio contigo. No livro do profeta Jeremias, capítulo 42, versículo 5, está escrito assim: Então eles disseram a Jeremias: Seja o Pai eterno entre nós testemunha da verdade e fidelidade. E se não fizermos conforme toda palavra com que te enviar a nós, o Pai eterno, o Criador do céu e da terra. No livro de Salmo de número 68, verso 25, está escrito assim: Os cantores iam adiante e tocando, os tocadores de instrumento atrás entre eles, e as donzelas tocando a dufe. No livro de Salmos de número 66, verso 13, está escrito assim: Entrarei em tua casa com holocausto e pagar-te-ei os meus votos. No livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 5, está escrito assim: Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva, pois eu em teu regaço, vendo ela agora, que concebeu o seu menosprezado. Aos seus olhos, o Pai eterno julga entre mim e ti. No livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 27, está escrito assim: E disse ele Isaque: Por que vieste a mim, pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós. No livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 20, está escrito assim, contexto da palavra, coluna de Betel, versículo 20. E Jacó votou um voto dizendo: Se o Pai eterno for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestido para vestir. No livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22, está escrito assim, contexto da palavra, Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. Versículo 22, levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas duas servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. No livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 20, está escrito assim, contexto da palavra, a dança de Miriam e das mulheres. Versículo 20, então Miriam, profetiza, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tambores e com dança. No livro de Números, capítulo 21, versículo 25, está escrito assim, e assim Israel tomou toda essa cidade, Israel habitou em toda a cidade dos amorreus, em Esbom, em todas as suas aldeias. No livro de Números, capítulo 23, versículo 23, está escrito assim, contexto da palavra, os israelitas feram os reis de Moabe e de Bazã. Versículo 23, porém Sion não deixou passar Israel pelos seus termos. Antes Sion congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel no deserto e veio a Jaz e pelejou contra Israel. No livro de Números, capítulo 21, versículo 29, está escrito assim,
Ai de ti, Moabe, perdido em vós, o povo de Quemos entregou seu filho que ia fugindo, as suas filhas como cativa a Sion, rei dos amorreus. No livro de Números, capítulo 21, versículo 24, está escrito assim: Mas Israel feriu o fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Amon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9, está escrito assim: Então o Pai Eterno me disse: não me leste, não moleste Moabe, e não contenda com ele a peleja, porque te não darei ele herança da sua terra, porquanto tem dado Ar ao filho de Ló por herança. No livro de Números, capítulo 30, versículo 2, está escrito assim: Contexto a palavra, a lei acerca dos votos das mulheres. Versículo 2: Quando um homem fizer voto ao Pai Eterno e fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. No livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 36, está escrito assim: Desde Arroê, que está à borda do ribeiro de Amon, e a cidade que está junto ao ribeiro de Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Pai Eterno, nosso Criador do céu e da terra, nos entregou diante de nós. No livro de Juízes, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim: Contexto da palavra, Otaniel livras, versículo 10, e veio sobre ele o Espírito do Pai Eterno e julgou Israel, e saiu a peleja, e o Pai Eterno deu na sua mão a Cusã, Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã, Risataim. No livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, está escrito assim: Então o anjo do Pai Eterno lhe apareceu e disse: O Pai Eterno é contigo, varão valoroso. No livro de Juízes, capítulo 9, versículo 4, para terminar, está escrito assim: contexto da palavra, Abimeleque mata os seus irmãos e se declara rei. Versículo 4. E darei ele 70 peças de prata da casa de Baal, Berite, e com ela alugou Abimeleque uns homens ansiosos e levianos que seguiram. Este foi o livro de Juízes, do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 40, com toda a referência e contexto da palavra do rodapé. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, e dá sabedoria e entendimento para nós entender a palavra dele do jeito que está escrito, para que nós não venhamos fazer a nossa vontade, mas que nós venhamos fazer a vontade do Pai Eterno. Fica todos na paz, até o próximo capítulo, se o Pai Eterno quiser. Shalom para todos.